Antigamente era comum ver longos trens com vagões gaiola transportando gado por todas as regiões do Brasil. Mas por que este tipo de transporte não é mais feito por ferrovias? E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas. E não, eu não trabalhei na FMR, um amigo que me deu este uniforme. Nosso amigo inscrito Rodrigo Henrique questionou por que não se transporta mais gado, automóveis, leite e água por ferrovias? E o que aconteceu com os vagões frigoríficos da rede e se ainda operam? Rodrigo, começando pela última questão, os vagões frigoríficos, tanto da rede quanto da FEPASA, acabaram sendo sucateados com o decorrer dos anos, principalmente na década de 90. Entretanto, uma parcela deles acabou sendo transformada em vagões Hopper, já que seriam melhor usados pelas ferrovias. Até porque o transporte de carne congelada simplesmente cessou por ferrovias na década de 90. Mas aguarde até o final do vídeo, pois você vai ver que esse tipo de transporte voltou a ser realizado. Antigamente, o trem era o único meio de transporte veloz que existia. Todos os outros meios de transporte existentes eram baseados no transporte por cavalos ou muares. Sendo assim, transportar gado, carne, leite, água e outros gêneros perecíveis era muito melhor por ferrovia do que no lombo de mulas. A partir da década de 1950, com o aperfeiçoamento dos caminhões e também com o surgimento de aeronaves e empresas aéreas que atendiam mais cidades pelo interior do Brasil, ficou mais rápido enviar cargas perecíveis através de rodovias e através de aviões. Dessa forma, as cargas começaram a ser divididas entre diferentes modais de transporte. No caso das ferrovias, geralmente se diz que, para um tipo de carga ser rentável para ser transportada por trilhos, a distância entre ponto A e ponto B tem que ser de no mínimo 500 km. Lógico, essa não é uma regra sem exceções. Muitos tipos de carga, se transportadas em grandes volumes, são muito mais econômicas por ferrovias, mesmo que sejam apenas 100 km de distância entre ponto A e ponto B. No caso, o transporte de gado por ferrovias acaba não sendo mais rentável porque os caminhões boiadeiro conseguem entrar nas fazendas individualmente para pegar o gado. Sendo que, antigamente, o gado às vezes tinha que fazer uma longa viagem a pé de até 200, 300 km para chegar numa estação ferroviária antes de ser embarcado. E hoje, gado que faz essa longa viagem a pé acaba perdendo valor de mercado. Sendo assim, a viagem de caminhão acaba sendo muito mais lucrativa do que a viagem por trem, ainda que sejam necessários mais caminhões do que vagões. Sem contar que, atualmente, os frigoríficos acabam ficando mais próximos das regiões onde o gado é criado, justamente para evitar toda essa demora no transporte ou até mesmo essas longas viagens a pé, feitas pelo rebanho. No caso do transporte da carne, na década de 1990, realmente se cessou o transporte ferroviário de carne através de vagões frigoríficos. E pelo mesmo motivo que havia cessado o transporte de gado. Ou seja, é muito mais rápido enviar caminhões frigoríficos de ponto A para diversos outros pontos, diversas outras cidades, do que enviar de ponto A para ponto B por ferrovia e dali ser distribuído por caminhões. Entretanto, por volta de 2007,
Então a LL Logística percebeu que, se a lógica de ponto A a ponto B para o transporte de carne fosse implantada em ferrovias com uma distância bem grande e com polos, receptores e despachadores, poderia ser lucrativo transportar carne novamente por ferrovias. Sendo assim, ela começou a utilizar containers refrigerados, que já são utilizados para o transporte de carne em navios entre continentes. Atualmente, a Rumo ainda faz esse tipo de transporte, interligando Rondonópolis, em Mato Grosso, até Sumaré, em São Paulo. Além de outras linhas que são operadas pela Rumo na bitola métrica, na Malha Sul. No caso, como a operação em containers começa desde o frigorífico até a área de entrega final, acaba sendo mais lucrativo e mais rápido do que colocar no caminhão frigorífico em uma cidade e levar até um ponto de recepção, baldear para o vagão frigorífico, seguir com o trem até um ponto de transbordo para ser colocado novamente em caminhão até chegar no ponto final. Hoje toda essa logística é feita por containers frigorificados. Já no caso dos automóveis, o que acontece é que não existem grandes lucrativos. Outra linha que poderia ser lucrativa é São Paulo, Rondonópolis e futuramente Cuiabá. Entretanto, como o mercado consumidor de automóveis em Cuiabá não é tão grande, acaba não sendo lucrativo enviar automóveis por trem, sendo melhor enviar por caminhões. Apesar disso, peças automotivas ainda são transportadas em containers, principalmente dos portos do Rio de Janeiro e Santos, para as respectivas fábricas que ficam justamente na região metropolitana de São Paulo e na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quanto ao transporte de leite e água, esse tipo de transporte antigamente era feito por trem porque não existia uma alternativa viável para isso. Afinal, o trem era muito mais rápido do que qualquer calhambeque Ford que fazia o transporte de cargas. Hoje, caminhões refrigerados fazem o transporte muito mais rápido do que por trem, já que eles podem ir diretamente nas fazendas, tal como os caminhões boiadeiro, pegar o leite, levar para a usina de beneficiamento, de onde então é colocado nas caixas ou nas sacolinhas de litro e enviados para os supermercados. Um dinamismo que a ferrovia infelizmente não tem. Quanto ao transporte de água, antigamente não havia tubulações ligando as cidades, algo que acontece hoje. E as próprias cidades muitas vezes nem tinham água encanada. Sendo assim, nas décadas de 20, 30, 40 e até mesmo antes, compensava uma cidade que tinha uma adutora de água enviar água através de trem para outras cidades onde não havia. Esse tipo de transporte, e também o transporte de leite, ainda existe em outros países, principalmente da África e nos países andinos, justamente por causa da falta de infraestrutura de ligação entre as cidades, sendo que o trem acaba compensando mais o transporte. Mas no caso do Brasil, apesar de todas as deficiências, sejam ferroviárias, rodoviárias, hidroviárias, aeroviárias, esse tipo de transporte não compensa mais. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas, amigo. Muito obrigado por ter deixado essa pergunta. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!